Dito isso, vamos abrir as nossas Bíblias. Abra aí Evangelho de João, capítulo 16, é o texto dessa noite. João, capítulo 16, versos 5 em diante. Nós vamos continuar o texto que já iniciamos. Se Deus permitir, vamos avançar um pouco mais. Certamente não vamos cobrir todo o texto. Jesus disse assim: Mas agora que vou para junto daquele que me enviou, nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aí, a última vez que nós olhamos esse texto, nós vimos uma verdade central, aquela lição principal que surge desse texto. Aqueles que anotam aí podem acompanhar. O Espírito Santo provê tudo o que precisamos para viver uma vida de santidade e satisfação. Tudo o que o crente precisa, nós já vimos, o Espírito Santo, quando foi dado para os crentes, ele proporcionou para os crentes. Não há nenhuma falta para nenhum crente para que ele tenha uma vida, em primeiro lugar, de satisfação, de realização. Um crente que olha para si mesmo e fala: minha vida é vazia, eu não tenho paz comigo mesmo, está faltando algo, eu ando incomodado numa busca porque eu não consigo encontrar sentido para a vida. Precisa rever o seu cristianismo para verificar a veracidade da sua fé. Porque a satisfação é algo que imediatamente surge no coração daqueles que conhecem ao Salvador. E não estou falando aqui de satisfação financeira, estou falando de uma satisfação interior que nada nessa vida pode proporcionar. Um senso de que o que é necessário foi dado. E o resto, se recebermos ou não, será um plus, mas não mais uma coisa essencial para a vida. Vimos também que o Espírito Santo proveu para o crente o que é necessário para uma vida de santidade. E então nós vimos que o objetivo dessa mensagem é mostrar 3 atividades do Espírito Santo em relação aos crentes. O Espírito Santo faz muitas coisas. Nesse texto, 3 dessas atividades são vistas. Vimos que a primeira delas é o que é chamado na Bíblia de habitação. O Espírito Santo habita os crentes. Esse é um conceito diferente de todas as demais divindades que o mundo por aí propala, ensina. No caso do Evangelho, a Bíblia mostra que Deus habita no ser humano. E isso é algo muito especial. Isso é tão novo para muitas pessoas que há muitas religiões que rejeitam completamente o cristianismo por causa dessa verdade. Como um Deus perfeito e santo pode habitar um ser limitado e imperfeito? Eles dizem: isso é totalmente incoerente. Deus é puro e eu sou pecador. Deus é grande e eu sou pequeno. Deus é eterno e eu sou finito. Como é que há uma junção disso? E para nós é um grande mistério, no qual a Bíblia não se propõe a explicar, ela afirma. E pela fé nós entendemos isso. Deus habita cada um daqueles que vai sendo salvo, daqueles que entregaram a sua vida ao Salvador. Vimos que algumas lições importantes, observações. No Antigo Testamento, a habitação era temporária. Ou significa o quê? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, capacitava aquela pessoa para uma tarefa especial. Uma vez realizada aquela tarefa, o Espírito Santo se retirava, porque ele não permanecia. Da mesma forma como acontece com os crentes hoje.
Então era um uso temporário, uma atribuição, uma capacitação temporária. Vimos que uma outra verdade é que o Espírito Santo só passou a habitar definitivamente os crentes depois que Cristo foi ao céu. E isso lá em João 7, nós vimos o texto que está sendo projetado aí, quando ele fala que rios de água viva surgiriam no coração dos crentes. O próprio Jesus disse, e ele fala, o João registra, disse isso quando estava sentado. E fala que, referindo-se ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Então, na hora em que Jesus estava aqui na terra, ele disse, o Espírito Santo ainda virá de maneira permanente para vocês. Ok? Então, no caso do crente, o Espírito Santo entrou na vida de um crente, ele não sai mais. Não, e guarde isso aqui, não importa o que o crente faça. Não quer dizer que ele se agrade com tudo que você vai fazer, o que eu faço. Mas ele nunca nos deixará, essa é uma certeza que o Novo Testamento traz. Ah, mas eu cometi um pecado terrível. Ele não vai abandonar você, não vai se retirar de você. No Antigo Testamento, quando Davi cometeu adultério e orquestrou a morte de Urias, ele mesmo escreve no Salmo 51, ao orar, Deus, eu peço, não retires de mim o teu espírito, porque ele tinha consciência que a gravidade do que ele fez era suficiente para que Deus removesse dele essa capacitação que era dada a ele como rei. Mas no Novo Testamento, o crente não precisa orar, Senhor, não tire de mim o teu espírito, porque isso não acontece. Vimos também aí outra observação, que a habitação do Espírito Santo é uma das bases para o ensino de pureza moral. O crente, ele consegue ter uma vida de moralidade, ele consegue levar uma vida de santidade, não porque ele foi criado num padrão elevado, não porque ele teve uma boa educação, ou porque ele é mais forte que os demais, mas porque o Espírito Santo capacita, porque ele habita aquela pessoa, então leva essa pessoa a um estilo de vida que o agrada. Nós não buscamos a santidade pelos nossos próprios esforços. Nós não conseguiríamos, mas Deus faz uma transformação e Ele começa a trabalhar em nós, em primeiro lugar, na nossa consciência. Falamos da conversão. Então, quando o crente erra, o Espírito Santo se aproxima e fala, isso é errado. Abandone isso. Confesse isso, mude isso. Então o crente, o verdadeiro crente, começa então a se incomodar com certas atitudes e ele tem uma transformação, uma metanoia, uma mudança de pensamento. Certa vez eu ouvi de uma senhora que era faxineira e perguntaram para ela como é que ela sabia que ela era crente. E ela disse, olha, eu sei que eu sou crente porque antes quando eu limpava a casa da minha patroa, eu varria e empurrava a sujeira por baixo do tapete quando ela não estava vendo. E agora? Agora não. Agora eu aspiro direitinho e jogo fora. Então o que aconteceu na vida dela? O que ela fazia ali de errado, agora ela não conseguia fazer mais, incomodava ela. Houve uma mudança conceitual na prática, nas coisas pequenas. Muitos crentes poderiam testemunhar sobre isso, pessoas que aceitariam o troco errado antes numa boa, agora quando recebem, eles vão lá falar, olha, o troco está errado. A pessoa fica olhando para você como se você fosse de outro mundo. Mas você é de uma outra época, porque Cristo trabalhou seu coração. Os crentes vivem por uma regra, por um padrão que será implantado no futuro, quando Cristo voltar a essa terra. Avançando aí, não dá para falar tudo que nós já abordamos isso. A santidade moral não vem de conceitos elevados, mas vem da atuação do Espírito Santo. Vocês sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, o princípio da santidade, o crente que vive uma vida de imoralidade sexual, por exemplo, ele precisa rever esses conceitos e entender, será que eu realmente sou um crente? Porque há muitas pessoas que acham normal. A vida sexual, ela é legítima, Deus a fez e deu para o homem e para a mulher, mas deu para o desfrute dentro do casamento. Qualquer outro tipo de sexualidade fora do padrão que Deus estabeleceu é sujo, vil e mundano. E hoje tem igrejas com discursos diferentes. Não importa o que milhares de pastores possam dizer, não importa o que até eu no futuro posso mudar de opinião e mudar, ensinar outra coisa. A Bíblia deixa bem claro. Existe um padrão elevado para a vida sexual. Hebreus capítulo 13 fala, digno entre todos seja o leito sem mácula. O padrão sexual de Deus é legítimo no casamento. As aberrações do mundo afora, você já viu aí como o mundo está. Hoje muitas igrejas ensinam para os jovens, não tem problema.
Você pode fazer uma espécie de test drive, para que você saiba se você é compatível com a pessoa com quem você vai casar. Está errado. Mas há muitas pessoas que, por exemplo, passam por situações na vida em que o casamento terminam e acham que agora tem liberdade para viver uma vida sexual ativa fora do compromisso do matrimônio assumido. Está errado. A Bíblia condena isso. Ok? Então esse é o padrão, não dá para expandir muito. O Espírito Santo habita todo crente, foi outra verdade que nós vimos. Não há crente sem o Espírito Santo. Muitos irmãos nossos, pentecostais, infelizmente, ensinam de forma errada que há crentes que não têm e devem buscar. Não existe isso na Bíblia. Todo crente tem. O que acontece é que existem crentes que, por causa do seu estilo de vida, das suas escolhas, eles fazem o que Paulo chama de apagar o Espírito, entristecer o Espírito. E por isso não desfrutam de plenitude, não são usados, não têm intimidade com Deus. Todo crente tem o Espírito Santo. Essa é a marca do cristianismo, essa é a marca do cristão. Vamos ver um pouco mais adiante sobre isso. Aí nós falamos aí, Paulo diz, todos nós recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. E aí nós falamos dos efeitos da habitação. Falamos em primeiro lugar que a habitação dá poder para testemunhar sobre Jesus. Crentes podem ter medo, crentes podem ter vergonha, mas eles precisam enfrentar isso. Deus não prometeu tirar dos crentes o temor, mas ele prometeu capacitá-los com coragem. É assim que funciona. Um dos textos mais bonitos em que você pode ver isso acontecendo é Atos capítulo 4. Você vai encontrar nesse texto o grande tribunal dos judeus reunidos. E Pedro e João haviam curado um paralítico. E eles são levados diante desse tribunal, e esse era um tribunal muito cruel. Não era um tribunal bondoso, era um tribunal severo, muito severo. Dado pelos romanos a ele o direito de impor a pena de morte. Em alguns casos específicos, não só decretar a pena de morte, mas executar a pena de morte por apedrejamento. E é esse tribunal terrível, cruel, e que Pedro e João estão diante deles. As pessoas, quando chegavam, um grande historiador, aqueles que gostam de história podem ler, por exemplo, Flávio Joséfo. Ele narra, ele conta como as pessoas iam. Quando chegavam diante do tribunal dos judeus, elas vinham com roupas sujas, elas se apresentavam com roupas sujas, às vezes rasgadas, o cabelo todo desgrenhado, bagunçado. Eles vinham com uma fisionomia horrível. O judeu já deixava a barba crescer, normalmente o cabelo não aparava. Então eles vinham todos bagunçados, porque para a cultura dos judeus, os judeus eram muito dramáticos em relação a isso. Tudo que eles faziam tinha um ato de dramaticidade. Jogavam terra para o alto quando estavam bravos, punham terra na cabeça. Tudo era meio dramático. Então eles se apresentavam diante dos juízes dizendo assim: nós somos miseráveis, vocês são excelências, nós somos nada. Por favor, olha para mim, tenha misericórdia de mim, olha como eu sou um verme. Curve-se o seu coração aí, nobre, em relação a alguém tão fraco, tão pobre, tão miserável. Mas Pedro e João chegam diante deles, não assim. A barba, o cabelo, a roupa, nada disso demonstrando inferioridade. As pessoas falavam, não olhavam para os juízes, segundo Flávio Joséfo. Pedro e João olham para eles e dizem assim: visto que vocês estão nos julgando hoje pelo bem que nós fizemos a um paralítico, e com isso ele já deu um tapa com luva de pelica nos juízes. Visto que vocês estão cometendo uma ilegalidade de nos julgar por uma coisa boa, é isso que vocês estão fazendo? Então eu vou dizer para vocês. E os judeus fazem a seguinte pergunta, os judeus: em nome de quem, com a autoridade de quem vocês fizeram tal feito? Em nome de quem vocês curaram aquele paralítico? Olha que pergunta específica. Por quê? Porque o Supremo Tribunal, o Sinédrio em Jerusalém, era a instância maior. Tudo o que acontecia precisava da permissão deles. O ensino religioso passava por eles. Dizer o que era certo e errado a partir da Torá, das premissas do Antigo Testamento, partia deles. Então eles falaram assim: nós não demos autoridade para vocês exercitarem essa cura ou até mesmo pregarem em nome de Jesus. Então eles perguntam, põem Pedro e João na parede e perguntam: em nome de quem? Com que autoridade vocês fizeram? Era tudo o que Pedro queria ouvir. O Pedro, que estava com medo na ressurreição, no quarto fechado, olha para eles e fala assim: visto que vocês querem saber, saibam que foi em nome de Jesus que nós fizemos isso. Jesus a quem vocês mataram. Chamaram os juízes de assassino.
Então os homens, o tribunal está pasmo com a atitude desses homens. O que aconteceu? Pedro e João tiveram uma mudança dramática, por quê? Porque o Espírito Santo que habita os crentes deu a eles um poder de testemunho que os homens do tribunal não sabiam o que fazer. Falaram, nossa. E aí você lê Atos 4, diz assim, visto que sabiam que Pedro era um pescador, iletrado, ou seja, sem uma cultura formal, reconheceram, esse homem andou com Jesus. Então vê a diferença entre você ter medo, mas agir com fé e coragem, isso é fruto do Espírito Santo. Não dá para repregar, né? Tanta coisa nos textos. Vimos aí, é isso que nós vimos, então vamos seguir daqui. A habitação do Espírito Santo é também visto na Escritura como uma garantia de que o crente é salvo. Olha o que diz Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 1 a 13. Avança um pouquinho, você vai passar aí pelas alguns livros, você vai chegar lá em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 1 a 13. O livro de Efésios é dividido em duas partes. Ele vai falar sobre as garantias, sobre a vida que foi recebida em Cristo, e depois do capítulo 4 até o 6 vai falar sobre a prática de vida do cristão. Mas quando chega no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, todos acharam? Efésios 1, 13 e 14. Em quem, esse em quem tem a ver com a última palavra do versículo 13, em Cristo, tá? Em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, tendo crido em Jesus, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo diz, processinho, resumo, quiser marcar em volta desse versículo, é um bom resumo do processo de salvação. Vocês ouviram, versículo 13, a palavra da verdade. Que palavra é essa? O evangelho da salvação. E depois que vocês ouviram, qual foi a atitude? Tendo nele crido. Vocês acreditaram no que foi dito. E o texto conclui dizendo, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O verso 14. Esse Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Então o texto bíblico nos diz que quando você crê, Deus sela a sua vida. E o selo que Ele coloca sobre você é a presença do Espírito Santo, que dá a você a garantia de que você funciona como um penhor, você será resgatado. Essas linguagens bíblicas, não sei se alguém aqui já teve a experiência de penhorar um bem. Então você tem um relógio que você gosta muito e você vai lá e coloca no penhor. As pessoas diziam, colocou no prego. Não sei se faz sentido isso aí. Colocaram lá, alguém te dá um papel e aí você tem um prazo para resgatar aquilo lá, senão você perde. Ninguém pode resgatar aquilo enquanto você tem esse documento dentro desse prazo aqui. Essa é a ideia contida aqui, só que Deus não deu prazo. Ele só falou, o Espírito Santo foi dado e é o penhor, é a garantia de que vocês serão resgatados. O selo daquela época não tem a ver com selo postal, mas era um selo, era uma marcação colocada, muitas vezes em cera derretida, um símbolo que dizia, essa coisa, esse material pertence a alguém, não pode ser violado. Era muito comum, principalmente quando se tratava em tráfico de transporte de madeira, comercialização de madeira. Na época não tínhamos caminhões, não tinha um trem, então o transporte era feito de maneira marítima. E um navio, para trazer madeira de um lugar para o outro, precisava ter uma carga cheia. Então era difícil alguém falar, eu quero comprar alguns metros de madeira. Ficaria inviável. Então esperava-se fazer um grande volume de pessoas que queriam madeira, então contratava o navio e trazia madeira para todo mundo. Quando a madeira era desembarcada, essa madeira era separada. Fulano comprou tantos metros, fulano comprou isso, e aí então isso era enrolado com corda, com algum tipo de material, recebia então cera e um selo inviolável dizendo, essa mercadoria pertence a tal pessoa. Não pode ser violada, não pode ser entregue a ninguém, porque o selo está aqui. A pessoa então, dona daquele material, preparava na sua propriedade um lugar adequado, conveniente, e depois voltava para buscar aquela madeira. Como é que ele resgatava aquela madeira? Ele apresentava o símbolo, o selo, e aí procuravam aquele material e falava, ele tem o selo, isso daqui pertence a ele. E era muito comum naquela época que atravessadores
principalmente entre os judeus, esse hábito era um hábito que eles visavam o comércio, eles se aproveitavam disso e começavam a tentar convencer a pessoa que comprou certa quantidade de madeira a deixar parte ali. Como eles faziam isso? Eles falavam, olha, essa madeira está com cupim. E muitas estavam mesmo. Essa madeira aqui está empenada, não vale a pena você levar. Que tal você, eu compro de você, em vez de você levar, eu pago para você não ter prejuízo, já que veio, eu vou adquirir de você esse material, deixa isso para mim como refúgio. E muitos judeus olhavam para aquilo, viam que não ia ter muita utilidade, vendiam aquela mercadoria. Mas como é bonito perceber que algumas pessoas, quando se aproximavam, diziam, é meu, vou levar. Ah, mas está empenado, não importa, é meu, vou levar. Está com bicho, é meu. E é assim que Deus nos trata. Há muitos crentes com cupim, com a vida torta, com a vida empenada, e ele vem e fala, quando ele vier, vou levar, é meu. Vou dar utilidade. Anos atrás, quando trabalhei numa madeireira, gerenciando uma madeireira, eu vi uma máquina chamada desempenadeira. Uma máquina com barulho assustador. As madeiras chegavam lá, ásperas, e eram colocadas naquela madeira. Aquela desempenadeira passava com uma lâmina violenta, uma lâmina diamantada, e a madeira era afinada e saía do outro lado reta, adequada para uso. De vez em quando Deus faz isso. Está com a vida meio torta? Ele fala, vem aqui. Eu tenho um processo para deixar você adequado, para deixar você novinho. E aí vem aquela gritaria, não, Senhor, ele vai passar você, mas não vai deixar você lá. Ok? Isso traz ao nosso coração o quê? Saber que Deus não vai te abandonar, não importa o que você faça, qual é o sentimento que surge imediatamente no coração? Ou deveria surgir? Pode falar, qual seria o sentimento? Gratidão, o que mais? Segurança, alegria. Agora vamos dizer que eu digo o contrário. Meus irmãos, tomar cuidado com a vida que vocês levam, porque dependendo do que vocês fizerem, Deus vai descartar vocês. Toma cuidado, olha para a sua vida, você é alguém, uma vida digna diante de Deus? Legal, mas se você tem desvios, pode ser que Deus deixe você para trás. Qual é o sentimento que surgiu imediatamente quando eu digo que existe uma possibilidade de você ainda ser lançado no inferno? Qual o sentimento que surgiu agora? Medo, desespero, insegurança. Você vai ficar... Será que é isso que o Espírito Santo quer produzir com esse texto? Paulo escreve, ele foi dado como penhor, garantia de que você será resgatado. Glória a Deus por isso, bendito seja ele. Porque se dependesse de nós, não iríamos. É bom ter o Espírito Santo habitando em nós? Maravilhoso. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo com as pessoas deste mundo que não conhecem o Salvador, elas seriam deixadas para trás e condenadas. Mas nenhum crente, por pior que seja, ficará para trás. Ok? Outra verdade a respeito do efeito da habitação, quando Jesus falou, eu vou pedir, o Pai vai mandar para vocês, não fiquem tristes porque vai ser bom. Ele vai produzir, a habitação do Espírito Santo produz algo chamado testemunho interior. Muitos crentes, e é normal que isso aconteça, eles, em algumas fases da vida, normalmente no começo da jornada cristã, ou no começo da idade de uma certa maturidade, quando está uma transição aqui da adolescência para a juventude, muitos questionamentos surgem. Será que eu sou crente? Será que eu sou? Será que eu não sou? E as dúvidas vêm. Já contei para os irmãos que eu aceitei Jesus mais de 6 vezes. Eu aceitava Jesus. Quando chegou a época de aceitar Jesus, começou. Todo culto eu aceitava Jesus. Porque eu aceitava, ia para casa, brigava, desobedecia. E aí vinha aquele pensamento, não, crente não faz isso. E eu ficava desesperado. Falava, meu Deus, estou perdido. Via a hora de chegar domingo. Alguém pregava. Quem quer aceitar Jesus? Eu levantava a mão. Pastor, mas você aceitou 15 dias? É, pastor, mas vai que aquela vez... Eu ficava sentado pensando. Eu e Deus. Senhor, se aquela vez não valeu, hoje é para valer. Hoje é para valer. E aí entregava a vida a Jesus. E falava, garantiu. Não adiantava, voltava para casa, meus irmãos provocavam, não sei o que. Eu queria orar, ler a Bíblia, mas eles não deixavam. Queria ter uma vida, mas não tinha jeito. E o que acontecia? Tinha briga, tinha desobediência, não sei o quê, e eu ficava aquela semana, perdi. Então, olha, hoje eu sou calvinista, mas eu era arminiano, porque eu acreditava que perdi e ganhava salvação o tempo inteiro. E eu ficava desesperado com isso, dormia, falava, Senhor, não volta não, espera domingo. Medo. Mas quando, eu fiz isso várias vezes, mas um dia, eu conversando com o pastor Silas Costa, já falecido lá na Igreja Batista de Casa Verde, ele mostrou para mim que era uma vez só. E era suficiente. E eu descobri uma coisa que eu não sabia.
Eu achava que depois da conversão, a vida do crente era uma vida de santidade absoluta. Maravilhosa, sem erro nenhum. E o medo enchia meu coração e Satanás se aproveitava disso e dizia, olha, crente não faz isso não. Alguma vez já veio esse pensamento na sua cabeça? Você não é crente em nada. Se você fosse crente faz isso aí que você está fazendo? Ah, põe a mão na consciência. E Satanás produz no coração dos discípulos uma tristeza. É como se ele jogasse lama numa lâmpada. A lâmpada está acesa, mas ela não brilha. E ela perde o seu sentido de ser, mas ela continua sendo lâmpada. Como Satanás sabia que eu não poderia perder a salvação, ele simplesmente se contentava em que eu não brilhasse. Então, olha, eu vou entristecer você. Seja crente, mas seja um crente bem feliz. Seja um crente bem seguro. E olha, meus irmãos, nessa noite, Brasil afora, está assim de irmãos apavorados, morrendo de medo de perder a salvação. E Satanás bate palma, porque desconhecem lições importantes que a habitação do Espírito Santo traz. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. Eu vou lendo aqui, você, se der tempo de acompanhar, tudo bem. Se não der, você depois faz na sua casa, por causa do nosso tempo. Diz assim, porque o pendor da carne é para a morte. Acharam aí? Mas o Espírito é para vida e paz. Então ele começa a introduzir, desculpa, eu li o versículo 6, mas ele começa a introduzir esse assunto, olha o que vai chegar no 16. O próprio Espírito, o Espírito Santo nesse caso, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então existe alguma coisa misteriosa para nós que o Espírito Santo faz. Ele começa a dar testemunho interior e interno de que você é um salvo. E ele começa a trabalhar na sua vida, a produzir em você uma certa certeza. Como? Quando as pessoas perguntam, como eu sei se eu sou um crente? Eu pergunto, quando você peca, quando você faz uma coisa errada, o que você sente? Se a pessoa fala, eu sinto arrependimento. E eu falo, e o que você faz? Eu vou orar pedindo perdão. E a pergunta óbvia é, por que você fez isso? Quem fez você sentir arrependimento? Quem gerou no seu coração o desejo de se acertar? Existe alguém lá dentro incomodando, testemunhando, isso é errado, mude, não faz. Já fez, já gritou com alguém, maridos que estão aqui já gritou com a esposa, na hora estava tudo bem, aí passa um tempo, depois aquilo fica na sua cabeça martelando. Não devia ter falado assim. Esposa já fez alguma coisa errada e depois vem aquela vozinha dizendo, olha, não foi legal. Claro, não pense em alguém então que pegou. Você nunca fez algo assim. Já pegou? Conheço um pastor que anos depois de trabalhar numa empresa, voltou na empresa e confessou que ele roubava caneta, lápis, papel daquela empresa. O dono ficou olhando para ele e falou, como assim? Ele falou, não, às vezes eu usava a caneta aqui, gostava da caneta e levava embora para casa. Muitas pessoas diriam que isso é uma coisa o quê? Irrisória. Você está perdendo tempo de fazer isso? Mas todos nós roubamos muitas coisas. Nós roubamos o tempo dos patrões, aqueles que são funcionários. Tem empresas em São Paulo que o crachá agora tem sensor para mostrar quando você fica muito tempo no banheiro, sai toda hora tomar café. Então agora existe um monitoramento mostrando. Por que fizeram isso? Porque existia muito funcionário roubando o seu chefe assim. A pessoa chegava, batia o cartão de ponto, depois que batia o cartão de ponto, aí ia pro seu armário, ia tomar café, ia não sei o quê. Demorava meia hora para começar. Saía às 5, quando era 4h30, começava o quê? Fechar as coisas, arrumar a gaveta. E nessa brincadeira, na meia hora de manhã, meia hora de noite, à tarde. Isso também é furto. E assim, e vai afora. Mas o Espírito Santo testemunha. 1 João 3, 24, não precisa abrir não, e 4, 13, são textos que vai falar, que vão apontar que o Espírito Santo trabalha no coração do crente, convencendo, mostrando que o crente é alguém diferente. Então a grande pergunta que você tem que fazer é, Senhor, dá-me mais desse senso. Santo Espírito, trabalha mais na minha vida. Me ajuda nessa compreensão. Porque talvez você esteja na fase que eu falei lá atrás, patinando com dúvidas. Mas o Espírito Santo há de ajudar. É por isso que ele é chamado de o ajudador, o consolador, o auxiliador. Ele está interessado em fazer com que você se levante com convicção e viva. Outro efeito da habitação do Espírito Santo
é o fim da sede da alma. Já falamos um pouquinho, Jesus disse em João 7, quem tem sede, vem a mim e beba. E ele disse isso no último dia de uma grande festa que aconteceu em Jerusalém. E ele fala, no seu interior fluirão rios de água viva. Do que ele estava falando? Ele estava falando de alguém que vivia em sequidão e de repente começa a ter um transbordar, uma satisfação. O crente pode ter doenças emocionais? Ele pode. O crente pode passar por altos e baixos nas suas emoções? Ele pode. Mas estou falando de um estilo de vida onde tem pessoas que não encontraram em Cristo uma saciedade. Eles não se contentam. Nós temos uma tendência de ser insatisfeitos rapidamente com as coisas que nós adquirimos. Compra um carro, logo você se desanima com o carro. Compra um móvel, aquele móvel logo daqui a pouco você desanimou. O celular. Nós temos uma tendência rápida de nos alegrarmos e logo nos esvaziarmos. Se você dá um presente para uma criança, você vai ver que ela abre, ela se diverte, ela olho brilha. Você volta uma semana, aquele brinquedo está jogado em algum lugar. Isso nós somos praticamente doutrinados dessa maneira. Mas quando, em relação às questões de fé, o Espírito Santo, quando entra na vida de alguém, ele traz uma satisfação. A pessoa não fica mais naquela angústia. Meu Deus, para onde eu vou? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Isso o Espírito Santo começa a trabalhar. E essa sede da alma é preenchida. Todos nós aqui poderíamos compreender isso perfeitamente. Quando você tem frio, você coloca a blusa e você se aquece. Quando você tem fome, você vai lá, faz uma refeição e sacia a fome. Quando você tem sede física, você vai lá e bebe. Mas o que você faz com a sede da alma? Como suprir, como esquentar a alma do frio? Como matar a sede, a fome que ela tem? Então Jesus falou, quem tem fome e sede, vem a mim, coma de mim, beba de mim. E você então vai ser preenchido. E essa é a vida do crente. Olhe para a sua vida. Veja se sua vida encontrou significado em Cristo ou você ainda procura por coisas para preencher o vazio que existia anteriormente. Fica mais fácil para alguns, principalmente aqueles que não tiveram o privilégio de nascer na igreja, mas tiveram um contraste muito grande. A pessoa fala, eu tinha uma sede, encontrei Cristo e minha vida mudou radicalmente, parece que dá para perceber mais. Mas infelizmente, muitas pessoas que cresceram na igreja não conseguem fazer uma distinção exata de como era e de como é. Mas uma coisa que serve para os dois, tanto os que cresceram na igreja, como os que se converteram de uma vida difícil, longe de Cristo, passaram então a servir ao Senhor, a saciedade, a paz interior deveria ser uma das marcas evidentes de que você está com Cristo. Eu vou citar um último exemplo aqui de memória para vocês devem ler depois, em Marcos capítulo 5, narrado a história de um endemoniado, do Gadareno. Um homem que andava nu pelos sepulcros, quebrava as correntes, gritava, agredia quem passava por lá. Um homem completamente descontrolado. A sociedade, vez por outras, se reunia, homens fortes acorrentavam, e ele quebrava aquilo, pegava pedra, se cortava. Um homem completamente perturbado. Quando Cristo desembarca com seus discípulos naquela praia, o homem sai dos sepulcros e desce gritando. Uma visão aterradora, um homem sem roupa, barbudo, cabeludo, sujo de terra, gritando, urrando, uma coisa assustadora. E Jesus então expulsa o demônio, uma legião de espíritos que estavam ali, muitos, como Marcos 5 nos aponta. E é interessante que no final do capítulo fala que quando os homens da cidade chegaram para ver o que tinha acontecido, porque os porcos foram lançados ao mar, o texto fala assim, encontraram um homem sentado tranquilamente em pleno juízo. O que aconteceu com esse homem violento e agressivo? Porque ele estava sereno, em paz. Porque agora ele estava lúcido conversando. Porque ele também desfrutava agora de uma saciedade da sua própria alma. A paz. Pessoas costumam dizer que o Espírito Santo, e de maneira errada, que o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, faz ela gritar, babar, dar estrelinha na igreja, derrubar as coisas, aquela bagunça. Mas quando você olha na Escritura, é o contrário que acontece. O Espírito Santo entra e traz serenidade, traz mansidão, traz tranquilidade, traz centralidade. Aquela pessoa era totalmente fora, ela agora está centrada, mais equilibrada. É isso. Além de um equilíbrio emocional, ele traz um equilíbrio espiritual. Busque na sua vida e pergunta, eu tenho isso? Ou a minha vida ainda é aquela vida louca que eu busco saciar a sede da minha alma com trabalho, com dinheiro,
com bens, com viagens, seja o que for que você estiver colocando aí, é porque você ainda não foi preenchido corretamente com o que só Cristo pode dar. E o último efeito da habitação do Espírito Santo é que ele produz uma unidade especial na vida dos salvos. Gálatas, capítulo 5. Em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar diversas vezes entre o contraste de viver na carne e viver no Espírito, andar no Espírito e andar na carne. E como o texto é longo, eu vou apenas citar para que vocês entendam. O versículo 15, que está mencionado ali, especificamente ele não cita de unidade, mas ele fala ele vai lidar um pouco os versos abaixo, mostrando que esse era o problema. O verso 15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis, Paulo falando para a igreja na Galácia, se vocês, porém, se mordem e devoram-se uns aos outros, tomem cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Então, Paulo disse que existia uma atitude ali naquela igreja terrível, de agressão verbal, e Paulo usa uma analogia dizendo, vocês praticamente se mordem, parece uma rinha de cachorros. Pensa numa igreja assim, coisa terrível. Paulo falou, toma cuidado para que vocês não se devorem, porque o que falta aí, o que está faltando aí é o equilíbrio, é a atuação do Espírito Santo. E aí ele continua, digo porém, depois que ele fala para não se devorar, olha o que ele fala sobre o Espírito Santo. Verso 16 de Gálatas 5. Digo porém, andai no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha, o desejo da carne, ele tende para a briga. Mas se vocês andarem no Espírito, vocês não vão satisfazer esse desejo. Quer conhecer se uma igreja anda com Cristo ou não? Vai lá e veja se há harmonia. Igrejas que ficam brigando, se mutilando, irmão odiando irmão. Olha, está muito longe do ideal do Espírito Santo. Tem crente que fala assim, já vi crente falar assim, o meu gênio não bate com o dele. Falou, o quê? O nosso gênio não se bate. Seja o que ela quis dizer, ou ele quis dizer aí com gênio, não vou entrar nesse aspecto, mas do que ele está falando? Já fala, aquela pessoa é muito geniosa. Eu e esse irmão não podemos andar juntos. Eu e aquela irmã não podemos estar juntos. E quantas igrejas têm facções dentro da igreja? O grupinho da cozinha, o grupinho não sei o quê, o do artesanato, o grupo da escola dominical, o grupo dos jovens. E muitas vezes eles não são apenas grupos que se agregam por afinidade, mas são grupos que se agregam por se opor aos outros. Igrejas de São Paulo, anos atrás, eu vi de uma igreja que tinha que convocar, pedir, solicitar a polícia militar para vir 2 carros de polícia, porque ia ter assembleia. Dá para imaginar? O pastor da igreja tinha contratado 2 seguranças. Enquanto ele dirigia a assembleia, os 2 seguranças ficavam do lado. Agora você imagina o policial chegando lá, falando, não, pastor, fica tranquilo, pode fazer a assembleia. Os irmãos, vamos orar para ter nossa assembleia. Que é isso? Esse é o mundanismo que entra na igreja e destrói qualquer relacionamento. Paulo diz, andem, verso 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos, para que vocês não façam porventura o que é do vosso querer. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais sobre a lei, principalmente a lei da carne, das obras da carne. Ora, as obras da carne são, e aí ele vai mostrar o contraste entre alguém que é habitado pelo Espírito e alguém que não é habitado pelo Espírito. As obras da carne são bem conhecidas, prostituição, impureza e lascívia. Não dá para explicar todas as palavras, mas pode resumi-las num grupo. Pecados morais. Pessoas que não são habitadas pelo Espírito, elas têm uma tendência, um desejo muito grande de se inclinar para pecados morais. Prostituição, impureza, lascívia, desejos malignos nessa área moral. Muitas igrejas agem assim. Há igrejas hoje que promovem shows de funk. E as pessoas, no momento de louvor, vêm à frente, moças com saia super curtinha dançando funk na igreja. E eles falam, mas isso é errado. Eles falam assim, todas as coisas me são lícitas. Ah, mas não convém, sim, mas são lícitas. Quem define que convém ou não é a pessoa que está praticando. Ou então, onde está o Espírito de Deus, há liberdade. As pessoas pegam textos bíblicos e distorcem completamente para poderem fazer todo tipo de bagunça na igreja. Versículo 20, as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Então, idolatria, feitiçaria são pecados religiosos. Onde falta o Espírito Santo, há pecados morais. Onde falta o Espírito Santo, há pecados de cunho espiritual. Onde vai existir idolatria e feitiçaria. E está cheio de igreja, gente. Muitas igrejas, nessa noite,
que os cultos são mais marcados por feitiçaria do que qualquer conceito de adoração. E sabe o que é pior em tudo isso? É que eles atribuem toda essa feitiçaria, todo esse escárnio ao Espírito Santo. Tem uma coisa mais ofensiva e suja do que isso? Contei para os irmãos quando eu fui visitar uma igreja em Amparo, e a mulher vinha rodando pelo corredor, raspando a mão no chão. Igual um terreiro de umbanda, exatamente igual. Rodopiava, rodopiava. E aí você pergunta a pessoa, o que é isso aí? Ela falou, o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou nessa pessoa e ela perdeu o controle. Conhecemos um rapaz que trabalhou conosco e ele falou, eu fui ao culto, estava tão cheio do Espírito Santo que eu voltei pela rua e estava completamente tomado. E perguntamos, o que você fez? Ele falou, eu subi em cada poste, todos os postes da rua, eu subia e descia, subia e descia. Chamava Antônio. Eu falei, tá, mas se pelo menos subisse e trocasse a lâmpada, ajudava alguma coisa a sociedade, mas só subia e descia? Quem é que faz isso? Quem é que fica subindo e descendo em coisa? Não vai falar que é empresa elétrica, não é isso não. É um mico de circo. E se atribui ao Espírito Santo, esse tipo de coisa. Há aberrações, as coisas mais detestáveis acontecidas na igreja, com cunho de feitiçaria, profecias, o Espírito Santo nessa noite está revelando. E aí vem aquele monte de coisa errada. E culpam o Espírito Santo. Que triste. O Evangelho desceu a um patamar aonde estão os heróis do passado, os grandes avivamentos. O cristianismo desceu tanto, desceu tanto. Ontem conversava com uma pessoa e disse uma frase que não é minha, mas eu ouvi e realmente está certo, que uma geração abraça, desculpa, uma geração tolera, a outra abraça. E no cristianismo foi plena verdade. Uma geração começou a olhar e falar, não, dom de línguas, é tolerável, a outra abraçou. Aí depois que veio o dom de línguas, outro falou assim, realizar milagres, os mais antigos vão lembrar aqui que existiam igrejas em que em São Paulo havia muitas delas e tinham manifestações em que as pessoas recebiam dente de ouro. Não sei quantos chegaram a pegar essa fase. Ouvi de uma igreja de São Paulo que havia tanta manifestação de dente de ouro que quando terminava o culto, os bancos ficavam com poeira de ouro. Eu sei o que alguns estão pensando, há tanta poeira de ouro nos bancos. Adivinha o que alguns irmãos faziam? Eles juntavam aquela poeira, mas assim que acabava o culto, voltava a ser terra. Gente, Espírito Santo, é isso que o Espírito Santo veio falar? Vocês acham que é um milagre maior Deus dar a você um dente de ouro ou dar um dente novo? Qual seria o maior milagre? Na sua opinião. Você abre a boca, tem um dente de ouro. Dente de ouro o dentista pode dar. E um dente de novo. Quer ver um milagre? A pessoa não tem dente, ela fala, olha o que Deus fez. Abrir, está tudo dente de leite. Aí ia ser um milagre legal. Fala, nossa, olha aqui, poder. Dente de ouro, poeira de ouro. Tudo isso atribuindo ao Espírito Santo. Mas eu quero que vocês guardem isso. A habitação do Espírito Santo produz unidade. Se nós, como igreja, andarmos unidos, é um sinal de que o Espírito Santo habita individualmente em nós e ele atua na igreja. Mas se essa igreja ou qualquer outra se desviar da verdade e começar a se mutilar, se morder, é um sinal claro, o Espírito Santo não está aí. Agora você pode desdobrar isso, embora o texto não esteja sendo aplicado ou foi escrito com esse objetivo, mas transporte para a sua casa. Na sua casa existe, quando vocês todos estão juntos, pais e filhos, um morder-se mutuamente. Estou falando aqui principalmente de crentes, tá? Não estou falando, mas meu lar é dividido, às vezes tem muitas brigas. Mas lares de crentes que vivem como se estivesse se mordendo. O pai vai falar para o filho faz isso. O filho quase morde a mão do pai e fala, meu Deus, que violência é essa? Dá medo. Há filhos hiperagressivos. E ainda diz, sou crente. Pode mostrar esse texto para ele aqui. Há pais jamais deviam gritar com seus filhos. Se na sua casa você educa os seus filhos com gritaria, basta você ler Efésios capítulo 4, versículo 29. Longe de vós toda cólera, ira, gritaria. O crente não é assim que as coisas funcionam. Mas quantas vezes nós simplesmente ignoramos a atuação do Espírito Santo na nossa vida. E embora tenhamos a habitação dele, jamais experimentamos a plenitude. Porque não sabemos andar conforme Deus quer que nós andemos. Tudo isso que nós vimos aqui, lembra que a verdade central dizia assim,
o Espírito Santo, ele atua de 3 formas sobre os crentes. A primeira maneira como ele atua é a palavra, ele habita, a habitação. Segunda palavra, eu acho que não vamos conseguir. Segunda palavra é a palavra convencimento. E eu vou só introduzir esse assunto e vamos continuar quando Deus permitir. Guarde aí. Uma das tarefas mais bonitas do Espírito Santo, se você olhar para o versículo de João, você vai ver que Jesus fala assim: quando ele vier, o Consolador vier, verso 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você deve grifar aí a palavra mundo nesse versículo. O objetivo do Espírito Santo, claro que ele convence os crentes, mas esse texto, o foco dele aqui, ele convence os crentes quando os crentes erram. Ele também fala, olha, você errou, mas esse pecado que ele está falando aqui é um convencimento, a atuação dele que ele faz sobre as pessoas que ainda não conheceram o Salvador. Esse é o objetivo, é a atuação evangelística, se é que eu posso dizer assim, do Espírito Santo. Ele veio com um propósito. Agora, se você sair aí na rua e perguntar para as pessoas, se o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, por que há pessoas aí fora que não são convencidas disso? Se você perguntar a pessoas na rua, se você perguntar a pessoa, você tem pecado? Algumas pessoas vão olhar para você e falar, pecado? Essa palavra é uma palavra de cunho medieval. Nos primeiros séculos, lá, 3º, 4º século em diante, esse conceito de pecado ainda aflorava. Hoje, ninguém quer ouvir sobre isso. Nos meus anos de seminário, nós tínhamos uma matéria sobre evangelismo chamada, um grupo evangelístico, né, foi dar um curso para nós, o grupo chamava-se CAL, C-A-L, CAL. Era campanhas ao ar livre. E nós aprendíamos a fazer quadro cênico. Carlos, tinha na sua época isso? Quadro cênico? Não? Lá tem? Ok. Mateus tinha também? Quadro cênico. Chegou a apresentar? Legal. Então, quadro cênico era, você preparava um grupo de jovens, ia para uma praça e você fazia as apresentações ali. E eu nunca vou me esquecer que eu fui lá no Largo do Anhangabaú, em São Paulo, do lado do Correio Central. E eu lembro que uma das aulas, a pessoa que deu o curso disse para nós, eu quero que vocês, alguns vão estar apresentando, os alunos ficavam afastados, quando a pessoa começava a pintar, os alunos se aproximavam, porque isso gerava no coração das pessoas que estão passando pela rua, se você passa, vê um grupo reunido, vem a curiosidade, a pessoa vai lá, o que está acontecendo? E ficavam ali, e formavam um grande grupo. Mas eu me lembro que uma das aulas, a pessoa que nos ensinou a fazer, disse o seguinte, há um divisor de águas nesta apresentação, há um momento em que metade do grupo, no mínimo, até mais, vai embora. E eu falei, mas por quê? E ele falou, vocês vão ver. E aí nesse quadro tinha uma palavra no meio, e tinha um globo terrestre embaixo, uma setinha mostrando que o homem tentava chegar até Deus, mas existia uma barreira no meio chamada pecado. Era muito legal. Então começava o homem, Deus, ia falando aquela história, as pessoas tudo ali, interessadas. De repente alguém falava assim, mas enquanto tentava chegar aos céus, ou buscar se aproximar de Deus, eles bateram com uma barreira. E quando a pessoa escreveu dentro daquele quadradinho a palavra pecado, tinha gente que falou, Deus do céu. Na hora, vou trabalhar. Porque até então eles não sabiam que era religioso. Era só uma apresentação artística. Pecado? Eu estou aqui no centro de São Paulo, meu horário de almoço, o cara falar dessa besteira de pecado. Metade ia embora. Na hora. Mais um pouco alguns ficavam ali meio curiosos, daqui a pouco mais um pouquinho ia embora. Era interessante ver isso. Por que o homem se afasta do conceito pecado? Porque está inerente em nós essa culpa. E você não gosta. Quem é que gosta de ser confrontado? Quem é que gosta de ser lembrado que você é pecador? Nós não gostamos. E o mundo piorou. Convencer do pecado, convencer da justiça. O conceito de justiça para o mundo, se o pecado já é uma coisa difícil, justiça esquece. Eles não precisam, eles jamais pensam, está longe da possibilidade. O pecado até eles ouvem. O conceito de que eles precisam ser justificados por Deus, ele fala, não preciso nada disso. Por que eu não preciso ser justificado? Eu sou bom. Eu já sou bom. Por que eu preciso dessa justiça? E do juízo, também. Juízo, assim como pecado e juízo, o mundo aí fora conhece. Justiça não. A necessidade de justificação, isso é apagado da mente deles. Mas o juízo também foi uma coisa medieval. Quando você fala para uma pessoa sobre inferno, as pessoas falam, nossa, você ainda acredita nessas coisas? Se você falar sobre inferno, as pessoas imaginam que é um lugar que os desenhos do Pica-Pau mostravam.
Então, os desenhos serviram um pouco para ridicularizar ou amenizar o conceito de inferno. Então lá os desenhos mostravam a pessoa má ia para o inferno, mas chegava no inferno tinha brincadeira, ou tava lá o Zé Corubu, tinha alguém lá sempre com num tom assim, era ruim, mas não era tão severo. Então as pessoas não estão acostumadas a pensar no conceito de juízo. Quando você fala para alguém, olha, sabe que o inferno é real? Eles falam, não. O inferno para muitas pessoas do mundo afora é a mesma coisa que que eles ouvem sobre lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça. São conceito de inferno, muitos dizem que foi criado para amedrontar, foi criado pela igreja, seja romana ou a igreja do primeiro século, para amedrontar as pessoas, fazendo com que elas parassem de fazer certas coisas. Então o inferno é um mito. E Satanás tem incentivado isso. O inferno é um mito. Criaram até uma caricatura do diabo. Quando você fala, pensa em diabo, e eu falasse para você, pensa numa forma física para ele, qual é a que aparece? Que surge mais rapidamente? Um ser com pés de bode, um rabão. Qual a cor dele? Toda vermelha. O que ele tem na mão? Pandeiro? O que ele tem na mão? Tá vendo? Todo mundo sabe. Você tem um conceito. E quem criou isso? Foi a Bíblia que falou que ele tem pé de bode, tem chifre e está com tridente? Não. Isso foi um conceito que foi sendo criado. E esse conceito mitológico do diabo, as pessoas falam assim, bom, isso é o diabo? Imagina, ser. Não é nada disso. E o Espírito Santo foi enviado, porque Deus sabia, que esse mundo não ouviria a mim e a você. Nós não temos poder de convencer. Então o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No próximo estudo, nós vamos ver que pecado é esse que ele convence. Qual é esse pecado? Será que ele veio convencer as pessoas de que elas devem parar de beber? Será que ele tem que convencer as pessoas de que elas têm feito muitas coisas erradas? Será que é disso? É esse pecado? Então, para cada um, ele se aproxima para fazer o convencimento? Nós veremos que não é isso. Eu só quero terminar dizendo uma coisa. Se ele veio para convencer o mundo da justiça do pecado, se ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e o mundo continua não sendo convencido, rapidamente você vai descobrir aqui que esse convencimento não é dado a todos. Se você hoje está sentado aqui, ou nos ouvindo, e você é um crente de verdade, e quando eu digo de verdade, a ênfase é nessa palavra mesmo, verdade. Não estou falando sobre ser evangélico. Meus irmãos, afastem-se dessa palavra. No nosso país, essa palavra se desgastou. É horrível. Se alguém pergunta se você é evangélico, tenha medo. Tenha medo do que significa ser evangélico. O conceito deteriorou tanto que o evangélico para eles aí é uma coisa maluca. Na última eleição vocês viram isso. O candidato aqui no nosso país, que concorreu, chamado candidato dos evangélicos, dava até vergonha. Só falava maluquices. Ia no meio da televisão, glória a Deus. E você falando, que isso? Você ficava com vergonha. Só falar, isso aí é da sua... Não, fala, não, isso não é da minha... Não tem nada a ver com ele. Aí é outro grupo. Você tem que se identificar com o verdadeiro cristianismo. Evangélico todo mundo é. Ouvi dizer que Alexandre Frota, Gretchen, tantos outros aí, sempre tem gente surgindo, eu sou evangélico. O verdadeiro cristianismo, ele tem que ser marcado por uma vida diferente de transformação. Embora seja a moda ser evangélico, no nosso contexto. Até cantores fazem isso para vender CD. O verdadeiro cristão, se você está sentado aqui e nos ouve, você já foi convencido por ele do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos ver o que é isso. Se você está olhando para essas coisas e for um conceito estranho para você, você deve orar a Deus e falar, Senhor, será que eu sou um evangélico ou sou um cristão de verdade? E isso vai fazer toda a diferença. Próximo estudo veremos isso. Vamos orar. Pai, nessa noite, nós humildemente agradecemos a Ti pela habitação do Espírito Santo. Grande privilégio, Senhor. Privilégio que nós nem sabemos mensurar adequadamente. Grande bênção é ter o Teu Espírito habitando na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Tira de nós o medo, não o medo de enfrentar as situações, mas o medo de perdermos aquilo que jamais perderemos, que é a salvação. Tira de nós, Senhor, a insegurança de achar que a salvação depende de nós,
nas nossas decisões ou da nossa obediência. Graças nós te damos porque o Senhor veio a este mundo, viveu e morreu. E ao retornar ao céu, mandou o teu Espírito como selo, como garantia. E é por isso que nós podemos andar em alegria, em harmonia, em satisfação, em santidade. Evidências interiores são dadas a nós quando nós pecamos e somos incomodados a pedir perdão, quando nos entristecemos pelo mal que praticamos. Graças te damos porque o teu Espírito nos leva a viver numa igreja ou viver numa família de uma maneira diferente, não nos mordendo como animais, mas pelo contrário, cuidando, amando, protegendo, sendo firmes quando necessário, mas sendo amorosos sempre. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que esclarece a nossa mente, trazendo a nós uma maturidade cristã. Mas nós te louvamos pela palavra não só porque ela enche a nossa cabeça de conceitos corretos. Nós te agradecemos pela Escritura porque ela foi nos dada para transformar corações, para nos fazer andar em vidas que te honrem. E a minha súplica é que o seu Santo Espírito continue convencendo o mundo afora, quem sabe até nos usando nesse processo para mostrar para as pessoas o pecado, a justiça que há em Cristo e o juízo vindouro. Nos ajuda, Deus. Todos nós aqui temos queridos familiares que ainda não conhecem o Salvador. Se te aprouver, na sua soberania, alcançá-los, ouça as nossas preces. Nós gostaríamos muito de ter filhos, pais, cônjuges, irmãos, parentes, tios de qualquer grau. Nós gostaríamos de tê-los conosco. Nós não temos poder para isso. Usa as nossas vidas e para sempre nós queremos te agradecer por ter vindo a este mundo, tomado o nosso lugar naquela cruz, sem merecer. Grande dádiva. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.